Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 21. Eu quero ler do versículo 28 até o 32. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor. Mas ele não foi. Então Jesus fez a seguinte pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Uau! O Evangelho de Mateus, ele foi escrito aos judeus, e o propósito do Evangelho de Mateus é revelar a Cristo. Cada evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, tinha um propósito. O propósito do Evangelho de Mateus é revelar a Cristo. Tanto é que essa parábola que Jesus está contando aqui, está escrita no Evangelho de Mateus, não está escrito em nenhum outro evangelho. Somente no Evangelho de Mateus está escrito. E por que está escrito aqui? Quando você olha todo o momento, Jesus está sendo questionado a respeito da sua autoridade. A autoridade de Jesus está sendo questionada por eles, pelos judeus. Então Jesus começa a falar por parábolas. Então Jesus começa a confrontá-los com essas parábolas. Jesus começa a confrontar a eles a viverem uma vida pautada na palavra de Deus. E esse é o nosso desafio, queridos. O nosso desafio é vivermos uma vida pautada na palavra de Deus. Se há um convite que Jesus nos faz, é vivermos a palavra de Deus. A nossa vida, ela precisa ser respaldada pelo nosso discurso, por aquilo que falamos. Ou seja, mais do que falar, nós precisamos viver essa palavra. Viver ela. Essa palavra ela precisa nos transformar ao ponto de sermos a nossa vida a falar muito mais do que as nossas palavras. Sabe, irmãos, por isso, nessa manhã, o Espírito Santo fala ao meu e teu coração. Nós não podemos falar mais do que vivemos. A nossa vida, ela precisa falar mais do que aquilo que falamos. Nós precisamos entender isso. Quando eu olho para essa parábola, a Bíblia diz que o segundo filho, o outro filho, que o pai pede, ele promete a obediência. Obediência que ele promete apenas com palavras, mas ele nega com a sua vida. O primeiro filho, ele nega a ir, porque ele não queria. Mas depois ele é convencido na sua mente e no seu coração. Então ele decide ir. Há um convite do Senhor. Há um convite do Senhor para uma busca maior nesses dias, para mim e para você. Há um convite do Espírito Santo de Deus a vivermos essa vida transformada pela palavra de Deus. Não dá mais. Sim, não dá mais para vivermos distante dessa vida. Não dá mais.
Tem muita gente que fala, mas não vive. E o Senhor está falando nessa manhã, não dá mais para vivermos assim. Hoje, o Senhor Jesus nos faz esse convite para adentrarmos nesse ambiente de obediência. Aquele filho que o pai falou e primeiro disse, não vou. É interessante quando você começa a entrar dentro da cena e entender os processos. No primeiro instante ele diz, eu não vou. Mas houve um processo. No meio do processo, Deus começa a trabalhar na vida desse filho. E ele então se sujeita à vontade de Deus. Ele se sujeita a este processo. Ele compreende. Ele tem o discernimento. E no final, ele decide ir. Ele decide obedecer. O Senhor está falando conosco nesta manhã, para que eu e você possamos respeitar os processos, se aproximar de Jesus em meio aos processos e entender que o Senhor está nos convidando a ter um relacionamento com Ele e com a sua palavra. O Senhor está nos chamando para viver uma vida pautada na palavra. A palavra, ela precisa estar acima de toda e qualquer circunstância que possamos estar vivendo na nossa vida. A vontade de Deus sempre é boa, sempre será perfeita e agradável nas nossas vidas. Não brinque com a graça de Deus na sua vida. Não brinque com a graça de Deus. A graça de Deus nos alcança todos os dias. A graça de Deus, a porta da graça do Senhor está aberta, mas o Senhor nos chama para um comprometimento com a palavra de Deus. Muito mais do que falar, é viver. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.